Olá, meus alunos, minhas alunas, os diletantes de geografia. Quem fez Enem, concurseiro, vamos lá fazer um pouquinho de correção, a devolutiva aqui do Enem 2025, tá bom? Então, aqui a gente tem a revisão e também a gente faz um pouco de correção, rapidinho, tudo bem? Cuidado, gente, o INEP faz as questões e daí cada ano tem uma tendência, não vamos ser sommelier de questão do Enem, então teve um grau de dificuldade alto, baixo, tem vezes que tem mais Brasil, mesmo. Não se preocupa nisso. Agora você tem que se preocupar em ir para o próximo dia, tá bom? Das áreas das exatas, né? E biológicas, fazendo um favor. Agora não pensa, esquece essa prova. Vamos fazer uma revisão para nós colocarmos, né, alguns pontos. E lembra que sempre veja o gabarito oficial. Primeira coisa, gente, lembra da redação, tudo bem? Lembra da redação? A redação foi muito geográfica, foi muita coisa, geografia, demografia, né? Então também cuidado quando você vê qualquer análise falando sobre como deveria ser redação, como você fez. Tudo bem? Teve começo, meio e fim e utilizou todos os subsídios que a questão ofereceu para fazer a redação, tá ótimo, gente. Tinha um monte de coisa para falar, tinha o processo de mercado de trabalho, tinha o processo de envelhecimento e também cuidados médicos, tinha também que nós estamos com uma população adulta em envelhecimento, os cuidados até na arquitetura, nas construções civis, tem um monte de coisa para falar. É só não fugir do tema. Então não fica preso no que às vezes você pode, essa é a melhor. Calma, não. Existem muitas coisas que você pode fazer dentro daquela proposta de redação sobre demografia e envelhecimento. É só não fugir do tema, tudo bem? Então não se preocupa com isso, você está muito bem preparado, tá bom? Você está super bem preparado, tá? Bom, quando a gente fala da geografia, veja, não teve muito Brasil, tocou um pouco Brasil, poucos mapas, mas isso é de ano em ano. Se você teve dificuldade, outras pessoas tiveram também dificuldade. Então não vamos ficar brigando com o INEP, tá bom, gente? Porque tem ano que é assim, tem ano que não é, então é difícil. Quando a gente vê muita reclamação do vestibular ou do Enem, é porque eu queria que minha vontade estivesse ali. Calma, não é assim. Então existe um elemento surpresa também do INEP, tá bom? Mas ele estava com um bom nível para ser feito, tá bom? Um bom nível, as questões com um bom nível. Então fica tranquilo, vamos para a próxima fase agora. Fica tranquilo, por favor, e não briga com o INEP nem com o MEC, fazendo favor. Vamos lá então falar um pouquinho da prova, né? E falar algumas coisas que tocam a geografia, que pode usar também para outro vestibular, tá bom? Bom, eu gostei da questão 12, veja que está na primeira parte da prova, mas fala um pouquinho sobre geografia dos esportes. O Ministério do Esporte no Brasil lançou um programa Maré Inclusiva em 2024, ano dos Jogos Paralímpicos de Paris. Este programa visa ampliar a oportunidade para as pessoas com deficiência que desejam praticar surf. Uma coisa interessante, né? O parasurf é uma prática de surf adaptada para permitir essas pessoas com deficiência que praticam esse esporte em todas as suas categorias, modalidades e manifestações. Para a Secretaria Nacional do Paradesporto, a iniciativa é mais do que um programa de esporte e é uma iniciativa que busca transformar vidas e promover a inclusão por meio do Parasurf, criando um legado de igualdade e respeito. De acordo com esse texto, o programa voltado ao estímulo da prática de surf, do parasurf, evidencia a adesão de diferentes países, não falamos lá de países, preocupação com a política em atender às demandas paralímpicas, não só deveria ser um conjunto de coisas, né? Lembra que a Olimpíada é um super evento e daí tem sempre agora, lógico, que bom, a Paralimpíada. E a importância de uma política de pública, de esportiva para inclusão. Opa, que interessante. Aí está a importância de uma política pública para a inclusão das pessoas. Isso é super importante, gente, tá bom? Essa questão é muito legal, gente. Poucas pessoas falaram aí sobre essa, mas fala sobre regionalismo, né? Uma geografia cultural é regionalismo. A canjica creme amarelo à base de milho é a prova da diversidade do Brasil pelas variações em seu nome de batismo. Servido e polvilhado com canela e doce. O doce confunde o que lá no norte é canjica, lá no sul é curau. Os nomes se invertem quando o doce muda. O creme branco com os grãos inteiros de milho no sul é canjica e no norte é curau. Olha que coisa interessante, né? Curau em Minas Gerais, São Paulo, mostra de regionalismos, né? Esse texto que apresenta um prato culinário brasileiro evidencia, é lógico, a variedade linguística entre regiões. Resposta B aí, tá bom? Eu adorei essa questão, parece uma questão de geografia das comunicações, tá?
existe isso, tudo bem? E como as plataformas, e pode também utilizar muito para meio técnico, científico e informacional, do rádio ao podcast. Desde a disseminação do rádio no Brasil entre as décadas de 20 e 30, principalmente no governo Getúlio Vargas, as pessoas passaram a dedicar, rádio nacional, né, gente, uma parte do seu dia para escutar notícias, novelas, músicas, eventos esportivos em aparelhos de som, especialmente futebol. O radiojornalismo, por sua vez, teve seu pontapé durante a Revolução Constitucionalista em 32 e se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial. Lembra que grandes líderes utilizaram para o bem e para o mal o rádio. Quando a TV surgiu, esperava-se que a rádio fosse totalmente substituído, porém ele se manteve em alto, pois o sinal de televisão não cobria todos os lugares, diferentemente do rádio. Com o surgimento da internet, dos smartphones e outros dispositivos móveis, o rádio foi incorporado a essas novas tecnologias até o desenvolvimento da web rádio e do podcast, mostrando-se um meio para a comunicação versátil e democrático na área jornalística. Para o pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, o rádio não se tornou obsoleto, visto que não deixou de ser consumido e se reinventou com o tempo. O podcast é uma continuação, uma evolução natural do rádio, opina esse professor. Tudo bem? Ao abordar a trajetória dos meios de comunicação, esse texto propõe uma reflexão sobre a permanência, gente, do rádio. A permanência do rádio e sua evolução por meio da tecnologia digital, tá bom? Então o rádio alcança e continua alcançando muita gente. Agora, um pouquinho de geografia mesmo, né? E de geopolítica, né? Acordo entre em vigor, o país muda oficialmente de nome. Entra em vigor em 2019 o acordo que determina a mudança do nome de Macedônia para Macedônia do Norte. A troca põe fim, ao menos por enquanto, no impasse entre essa antiga república da Iugoslávia, aquele desmembramento que teve na Iugoslávia nos anos 90. Olha tanto tempo demorou, né, gente? O governo grego se opunha ao uso de Macedônia, porque uma parte da cultura grega e do norte da Grécia ali, né? Pelo novo país vizinho, porque a Grécia tem uma província ao norte com o mesmo nome. Por causa desse impasse, a Grécia estava bloqueando as negociações de adesão. Opa, o regionalismo. Podia ter uma pegadinha ali, gente, de proteger a cultura local, mas olha, acreditamos aí ser essa que deu de negociações de adesão ao seu vizinho da Europa Europeia. Então a Macedônia, agora a Macedônia do Norte, quer entrar na Europeia. Então se não mudasse o nome, a Grécia não deixaria. Depois das negociações, as duas partes chegaram a um acordo. Para o país originado da antiga Iugoslávia, a mudança do nome é uma estratégia política para não só proteger a cultura local, gente, mas eu estou agora olhando para a geopolítica de relação com os outros países, especialmente com a União Europeia. Então, intensificar a integração regional, quer dizer, pode ver que a Macedônia do Norte agora está querendo entrar na União Europeia. Essa questão clima, olha lá, tem um planisfério mostrando ali a concentração de CO2 por queimadas entre a África e o Brasil, de 30 de agosto de 2019. A dispersão espacial do problema ambiental apresentado na imagem do satélite é explicada pela seguinte característica geográfica: amplitude térmica, gente, diferença entre a máxima e a mínima temperatura local? Não é. Homogeneidade da insolação? Ocorrência de chuvas de relevo ou orográficas? Não. Circulação das massas de ar. Ausência de frente fria? Não. Circulação das massas de ar, gente. Resposta D. Muito melhor. Essa daí ficou meio escondidinha lá, gente. Cuidado. A ideia de êxodo urbano assume êxodo urbano, hein, gente? Não êxodo rural. É coisa interessante, uma invertida aí nos conceitos que a gente trata em sala de aula. A ideia do êxodo urbano assume áreas caricaturais. Pega a mais reduzida parte da pirâmide social projetada para todos os seus desejos defensivos. Se o êxodo urbano for compreendido como aquisição de uma segunda residência, casa de campo, então não estamos de fato falando de êxodo, mas de reversão de um excedente de renda de uma pequena fração da elite para as franjas metropolitanas. Então, quer dizer, aquelas casas de campo. Se o êxodo edículo, em alguns lugares chama isso de edículo, né? Se o êxodo urbano for compreendido como o retorno aos municípios menos povoados, então não estamos de fato falando de êxodo urbano, mas de um movimento de migração de pessoas cuja estabilidade de emprego, quer dizer, já tem dinheiro, e a elevada renda lhes permite simular nas ilhas urbanas do interior agropecuário, a vida urbana metropolitana. A crítica apresentada no texto é você escolher onde está. Então, eu sou seletivo aonde eu estou. Então, valorização das tradições culturais, não rurais, eu não estou saindo do campo, né? Eu estou saindo da zona urbana. Redução das plantações agrícolas, não falou desse fenômeno ali, né? Estagnação das atividades comerciais, precariedade, não, de infraestruturas rodoviárias, melhora a seletividade do deslocamento da população. Eu, com mais dinheiro, posso ter uma edícula, ter uma casa de campo para passar um tempo. Não estou mudando com a família inteira por vezes para isso, tá bom? Por séculos, o Rio Reno tem sido uma rota de navegação
confiável, ajudando a criar gigantes fabris ao longo de suas margens, né? Vale do Rio Reno e Ruhr, né? No entanto, esses dias parece estar no fim, pois o nível da água tem diminuído regularmente, o que impede a navegação fluvial no final do verão até o outono. Isso mostra como a crise climática atinge as economias também dos países ricos. Qual é o efeito econômico do problema ambiental apresentado? A gente vai encarecer a logística de transporte. Resposta C. Opa, pela falta de chuvas, a geração de energia eólica e solar térmica atingiu níveis recordes, me desculpa, em 2021. Quer dizer, cresceu. Se você vê a nossa matriz energética, está em crescimento, sim, especialmente para a eletricidade, em crescimento a produção de energia eólica e solar, especialmente a eólica, tá, gente? Quando as hidrelétricas ficaram com cerca de 50% total. Para um professor da Universidade Federal da Bahia, essa queda não é surpresa. Abre aspas para eles, não aconteceu de uma hora para outra. Se olharmos o mapa do Brasil, um dos grandes provedores de água é a floresta amazônica. Rios voadores, rios voadores, rios voadores, tá, gente? Se diminuir a floresta, diminui a quantidade de água que vai para a atmosfera, explica. De acordo com o texto, a dificuldade da produção de energia é causada pelo quê? Não ia dar de mão beijada, gente. Então usou um conceito da geografia aí, usou um conceito, né? Causada pela alteração das variável em pesquisa meteorológica? Não. Eu tô falando de um fato, né? Paisagens e locais estratégicos, opa, Amazônia. Se você derruba a floresta, você diferencia ou modifica a paisagem. Demandas das regiões industriais, não está falando de demanda aí, né? Metas em acordos climáticos, não está falando da COP30 aí, né? Por exemplo. E a geologia em áreas... Geologia, gente. Então a melhor coisa, em conceito da geografia, a alteração da paisagem dos locais estratégicos, especialmente da região amazônica, que daí não produz os rios voadores, a massa equatorial continental. Tá bom? Olha lá, paisagens locais estratégicos. Opa, olha esse quadro, né, gente? Tava falando da produção do Brasil, né? De açúcar, café, soja, suco de laranja. E é o mais interessante, olha quanto que exporta. Não dá para fazer nenhuma comparação, mas é muito interessante, né? O quanto representa no mundo. Olha o café, 27. Olha o açúcar, 36. Olha a laranja, 76. Então, olha a carne de frango, 38. Então, o Brasil é um grande exportador desses produtos. E só pode ser, gente, ali a ampliação da entrada de capital agroindustrial do campo, que transformou o campo nosso, o agronegócio nosso, né? A agroindústria, né? Nossa, muito importante e potente. É isso aí, gente. Salvador, coisa linda, né? Análise... Farol da Barra ali, né? Análise dos elementos presentes na fotografia permite identificar estagnação da especulação. Não dá para entender o fenômeno ali. Estagnação não, tá subindo o prédio, né? Conservação da arquitetura colonial. Colonial, gente, a gente só vê se for o Farol da Barra aí, né? Implantação de moradias populares, a gente popular, né? Tem mais uma gentrificação quando, né? No processo, né? Muito caro morar aí. Predomínio da atividade comercial? Processo de verticalização urbana. É esse mesmo, tá bom? Nos Estados Unidos, um hotel perto do parque foi engolido por uma enorme cratera. E não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece na Flórida. Em minutos, uma ala inteira do hotel era engolida pela cratera de 30 metros de diâmetro e 5 de profundidade. O diretor do resort em Claremont, perto dos parques temáticos da Flórida, disse que o prédio tinha 15 anos e que até então o solo nunca havia apresentado problemas. Os afundamentos são um fenômeno comum na Flórida por causa do calcário. Falou calcário. E argila no subsolo, mas às vezes chuvas fortes e drenagem do solo para a construção acabam contribuindo, quer dizer, potencializando o surgimento desses buracos. A situação de desmoronamento do solo descrita origina-se do quê? Cristalização da estrutura geológica, cristalização, gente, estrutura geológica, recomposição da mata ciliar, nada a ver, acumulação de sedimentos orgânicos, impermeabilização quer dizer, não hiper, com H, impermeabilização quer dizer colocar uma capa, senão daí não ia cair, não ia ter infiltração, é muito mais ação do intemperismo químico, uma coisa conceitual, tá, gente? Intemperismo químico. E depois, moradores de Berlim, geografia cultural agora, protestaram contra a demolição de um trecho do muro que dividiu a cidade durante quase 3 décadas, tratando como patrimônio cultural e histórico da cidade. O East Side Gallery, repleto de grafites emblemáticos, está na mira de uma construtora que pretende levantar um condomínio de luxo às margens do rio Spree, que corta a cidade. A demolição do símbolo histórico, geografia cultural, pertencimento mencionado representa uma violação à memória coletiva. Muito melhor isso, gente. Violação à memória coletiva, pertencimento. Tá bom? A partir do século XIX, principalmente do século XX, iniciou-se o uso de produtos sintéticos na agricultura. No Brasil, a partir dos anos 60 e posteriormente nos anos 70, os inseticidas ampliam sua faixa de mercado dos defensivos agrícolas. Nos espaços agrícolas, a mudança técnica descrita provocou a diminuição da desagregação das camadas pedológicas e do solo.
Pode ser a contaminação. Se tivesse contaminação, tá beleza. Diminuição da diversidade de polinizadores naturais. Mata principalmente abelha, insetos, assim por diante, né? Contaminação dos lençóis freáticos. Diminuição? Não, aumentou, né? Produtividade da terra cultivada, ocorrência de erosão. A melhor aí, gente, diversidade, com a diminuição, né, da diversidade da contaminação. Porque aumentou a produtividade com inseticidas ou com os produtos sintéticos, né, gente? Então, diminuição da diversidade de polinizadoras. Tá? Aqui, tocando um pouco nas terras raras, né, gente? Carro elétrico, uma miragem ecológica. É interessante porque a gente fica falando de energia elétrica, energia elétrica, energia elétrica, mas essa energia elétrica tem que tirar de combustíveis fósseis ou de energia elétrica que causa também problemas ambientais. Então, quando a gente fala dessa mudança para eletromobilidade, de fato, promove uma alteração do consumo de recursos naturais, hoje amplamente dependentes do petróleo. Nossos modais de transporte poderiam se tornar cada vez mais dependentes de 30 metais raros, galho, tântalo, cobalto, platinoides, tungstênio, metais de terras raras. Numa mina, contém apenas ínfimas quantidades desses metais dotados de fabulosas propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, a charge e o texto indicam uma contradição no uso de tecnologia alternativa, derivada dos seguintes aspectos: a necessidade de fontes renováveis. Uma necessidade de fontes renováveis, tudo bem? A cidade sustentável é um assentamento humano constituído por uma sociedade com consciência de seu papel de agente transformador dos espaços e cuja relação não se dá pela razão, natureza, objeto, e sim por uma ação sinérgica entre prudência ecológica, lá, tocando na COP30, né? Eficiência energética, equidade espacial. Uma medida pública que contradiz o modelo de cidade exposto acima, coleta do lixo, interessante. Reutilização das águas pluviais, interessante. Canalização dos cursos hídricos, gente. Aí eu tô fazendo impacto contra o meio ambiente. Muito melhor esse, tudo bem? Muito melhor esse. Com o objetivo de auxiliar a prevenção e a combate a incêndios no Cerrado, o Centro de Sensoramento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, desenvolveu um modelo computacional capaz de prever o comportamento do fogo. Essa tecnologia integra o projeto de monitoramento do Cerrado, que pega muito fogo, né, gente? Do qual, e às vezes fogo espontâneo, né? Do qual também participa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Instituto produz e processa dados de satélite sobre focos de calor para determinar a localização dos incêndios do bioma. Esses focos são o ponto de ignição para o modelo de desenvolvimento da UFMG, com base em outros dados, com relevo, ventos, umidades, biomassa seca, e a ferramenta estima áreas com maior risco de incêndio. Dá para prever, né, gente, a intensidade e direção da propagação desse incêndio, que tem uma época muito seca do Cerrado e que vai pegar fogo mesmo. Em relação à causa ambiental, o uso de tecnologia mencionada indica a influência da produção orgânica, relevância da infraestrutura viária, significância da cosmologia nativa, importância das pesquisas acadêmicas. Por favor. É isso aí, gente. As nossas questões de geografia, né? Opa, essa é interessante também, né, gente? É a última, se eu não me engano. Pesquisa pioneira do Brasil propõe o uso de energia do solo para climatizar. Quanta questão de geografia, hein, gente? Pela primeira vez na história, o Brasil terá um prédio que usa energia do solo para climatizar seus ambientes. Uma pesquisa inovadora avaliou o uso de fundações de edifícios como meio para a troca de energia térmica entre o prédio e o subsolo. A energia geotérmica é aquela encontrada dentro da crosta terrestre, seja no solo, nas rochas, mesmo na água, sendo identificada pela temperatura. Essa energia pode ser transferida para a superfície por processo de troca térmica a partir de fundação das edificações, utilizando também, gente, encanamento, tá bom? Interessante. Com essa água sendo aquecida e sendo refrigerada. Para o sistema elétrico brasileiro, a expansão das tecnologias como a descrita no texto representa uma tendência de homogeneização da oferta. Ampliação do consumo de unidades residenciais, redução da pressão sobre as usinas hidrelétricas, que é a nossa maior fonte de energia elétrica ainda, tá bom, gente? Resposta C. Aí estão as nossas questões de geografia, gente. De novo, agora é bola para frente. Olha, por favor, gente, por favor, o segundo dia. O seu papel de estar ali já ajuda muito. Então, é uma maratona. Esquece o que passou e vamos para frente. Um grande beijo e sejam sempre bem-vindos e bem-vindas ao canal Geografia em Tudo. E um beijo do professor Derigel e boa prova e bom segundo dia de prova, hein, gente? Vai lá, firmeza. Até mais.